diversas, as pessoas correndo para lá, correndo para cá, tem que trabalhar, fazer dinheiro, eu tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que estudar, fazer faculdade, tem que não sei o quê. As pessoas hoje não conseguem perceber mais o valor que há na mesa dentro de casa. Alguns pegam um prato que foi feito com tanto carinho pela mãe, preparado com tanto carinho aquele alimento que demandou tempo, demandou muito trabalho, preparar o alimento, descascar o alimento, ficar na beira do fogão, queimar-se às vezes. O filho chega lá, coloca a comida na mesa do prato e corre, vai para dentro do quarto e fecha a porta do quarto. O valor do alimento que foi dado, tanto trabalho para que fosse chegado dentro de casa. O pai, a mãe que trabalhou, teve que sair cedo de manhã, às vezes enfrentou a chuva, teve que sair no meio do vendaval, numa chuvarada, às vezes saiu e passou por aquele solzão quente, o calor terrível, a seca que nós estamos passando agora, e o pai de família trabalhou para colocar comida dentro de casa, deu seu sangue para colocar comida dentro de casa. Ninguém sabe o valor daquele alimento, porque cada um simplesmente vai lá, chega na panela, coloca a sua comida no prato. Um vai para a frente da televisão ver balanço geral e comer. Outro vai para a frente do celular, rolar as telas do Instagram enquanto come. Outros sentam lá em outro lugar da casa, em qualquer lugar, mas cada um dispersa e o valor da mesa ele vai se perdendo. E a comunhão junto vai embora. A comunhão da casa, a conexão da família está indo também, junto com o valor que a mesa está se perdendo. E hoje a proposta que o Espírito Santo colocou no meu coração é trazer para a igreja aqui no Xangri-Lá o poder que a mesa tem. É colocar, irmão, trazer novamente para a mente de cada um de vocês, inclusive da minha, o valor que a mesa tem. A mesa dentro da sua casa. Nós vemos diante da Bíblia, irmãos, que a mesa ela tem um significado profundo, sendo um lugar de comunhão, de celebração, de aprendizado, de fortalecimento dos laços familiares. Nós vemos também através da Bíblia, em diversos momentos em que a Bíblia vai nos mostrar a mesa associada à presença de Deus e à celebração da sua graça. Se nós olharmos no livro de Gênesis, capítulo de número 43, o livro de Gênesis, no capítulo 43, vai contar a história de José no Egito. Todos conhecemos a história de José, o quanto que José ele foi ultrajado pelos seus irmãos. José é um rapaz que carregava muitas virtudes, e por conta das suas virtudes, ele despertou a inveja dos seus irmãos. E por ter despertado a inveja dos seus irmãos, os seus irmãos chegaram no cume da inveja, no ponto mais alto da inveja, que é vender José como escravo no Egito. Isso porque planejaram primeiro matá-lo, mas ainda tiveram um pouquinho de misericórdia e então escolheram vender como escravo no Egito. E José ficou como escravo no Egito, vendido ali, sofrendo muito no Egito, passando na mão de vários opressores. Foi preso 2 vezes, ficou muitos anos nos cárceres, cerca de 17, 18 anos, ele ficou encarcerado no Egito, vivendo como escravo. Mas ali Deus deu graça a José, a ponto de Deus dar o livramento a José, mas dentro de uma circunstância de fome naquela região. E o povo, os seus irmãos, passou muita fome. Aquela região em que o povo de Israel morava, em que os seus irmãos moravam, também foi sequelado pela fome. E todos tiveram que, num determinado momento, todos sabemos da história, de forma resumida, num determinado momento, todos tiveram que descer para o Egito para comprar comida, no lugar, único lugar onde havia comida. Mas quem é que havia provido aquela comida? Quem é que havia preparado aquele alimento? José, através da revelação de Deus, a qual deu a graça dele ter a revelação do Espírito Santo, a qual ele revelou o sonho que Faraó tinha. Deus deu a ele a revelação e ele deu a revelação a Faraó, e Faraó colocou a José como maioral, como o segundo maior do Egito, como governador do Egito. E na posição de governador, ele entregando alimento para todos, ele colocou, preparou, fez toda a
provisão. E como governador, os seus irmãos vieram também para comprar alimento na sua mão. E José se depara com seus irmãos. Irmãos? Sim, aquele irmão que havia vendido ele para o Egito. José, naquele momento, tinha toda a razão, absoluta razão e justificativa. Qualquer um de nós aqui presente no dia de hoje daria razão para José. Ver os irmãos dele e falar: agora eu vou ir à forma. Qualquer um de nós aqui, dentro da nossa sensibilidade e senso de justiça, diríamos a José: José, agora chegou sua vez. Deus entregou os seus inimigos nas suas mãos. É sua vez de vingar. Mas José olha para os seus irmãos, e quando vê os seus irmãos, a graça de Deus se manifesta no coração de José. E a perfeita graça de Deus é manifestada através do perdão. José olha para os seus irmãos e manda os seus funcionários, os funcionários da sua casa: olha, eu quero receber os meus irmãos na minha casa. Vai lá e prepara a mesa lá na minha casa para os meus irmãos. José manda os seus funcionários preparar aquela mesa bonita. Eu quero que vocês matem o melhor cabrito, matem o melhor boi, faz aquela carne assada bem suculenta, prepara aquela verdura gostosa, pode preparar aquela mesa com as melhores especiarias, porque eu quero receber os meus irmãos na minha casa, na mesa, dentro da minha sala. E vai dizer a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 43, os irmãos podem conferir depois, que quando José coloca os irmãos na mesa e manda colocá-los dentro da disposição da sua idade, do maior ao menor, coloca pela idade, porque assim eles procediam, dando honra àquele que era mais velho. Então mandou colocar o mais velho, que era Rubem, na cabeceira da mesa. Aí assim foram colocando um por um os 12 irmãos, ou 11, né? Os 12 com José, os 11 foram colocados na mesa, em disposição do maior para o menor, e com um destaque para Benjamim, que era o irmão mais novo, e colocou o prato dele, e colocou uma porção dobrada para ele. E quando os irmãos assentaram à mesa, quando eles esperavam que eles seriam tratados de maneira hostil, eles chegam diante da mesa e dizem: o que é isso? Que mesa bonita é essa? Por que estão nos honrando? José olha para eles e vai dizer a palavra do Senhor que José não consegue se conter, e as lágrimas começam a rolar no seu rosto quando vê os seus irmãos assentados à mesa, porque certamente veio na mente de José aquela memória afetiva de quanto tempo ele sentou juntamente com seu pai diante daquela mesa, quantas vezes ele sentou com seus irmãos tomando café juntamente com sua mãe, juntamente com seu pai, juntamente com seus demais irmãos, tomando aquele café, comendo aquele almoço, ceando, celebrando aqueles momentos que a vida vai nos oferecendo. São tantas e tantas celebrações que eu imagino que na mente de José agora, vendo seus irmãos assentados à mesa, vem trazendo cada momento gostoso à sua memória. E aquele momento de nostalgia, aquele momento em que a memória dele é refrescada, aquele momento serve para que a graça de Deus se derrame de forma profusa dentro do coração de José. E José começa a chorar, e começa a chorar, e começa a chorar diante dos seus irmãos. E os seus irmãos não entendem nada do que está acontecendo. Então ele diz: sou eu, meus irmãos, o seu irmão José. Vocês pensam que eu vim aqui porque vocês me mandaram, mas foi Deus que me mandou primeiro. Você sabe por quê, irmãos? Porque a mesa tem esse poder de restauração. Eu não sei como é que está lá na sua casa, não sei como é que está lá na sua família, não sei se as coisas estão andando bem lá, não sei se vocês estão bem conectados lá dentro da sua casa, mas quem sabe está faltando esse momento de comunhão lá na sua casa. Às vezes a gente vem aqui para se sentar diante da mesa do Senhor, que é a Santa Ceia do Senhor, e a gente celebra a comunhão com a igreja, mas a gente não celebra a comunhão com a nossa família. E aí está escrito aí que em diversos momentos a Bíblia, a mesa está associada à presença de Deus, à celebração da sua graça. A mesa pode ser vista como